Fala galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Pauta extra, pauta relevante. Infelizmente, como eu falei no Diga aí Express nas redes sociais, eu estou triste por causa dessa guerra ridícula, óbvio, toda guerra é ridícula. Porém, nesse caso, eu tenho até que dizer para o meu convidado aqui, o Bruno Musa, que ela é até necessária para o lado do Israel. Porque não deixa de forma nenhuma de ser uma defesa, enfim, não apenas sua soberania, mas até mesmo liberdade, né, Bruno? Essa guerra louca que a gente está tendo, né? Boa tarde, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver vendo, né? Primeiro, obrigado pelo convite, Marcelo. Prazer estar aqui com vocês, ainda mais falando de uma coisa extremamente relevante que, infelizmente, tomou conta, né? Cara, eu venho falando em outros programas que eu venho participando, do que eu participo, seja na televisão, ou fora, podcast, meus vídeos diários. Eu acho assim, nós que pregamos a liberdade, a discussão da legitimidade do Estado palestino era uma discussão, de novo, legítima. Justo, perfeito. Perfeito. Isso aqui não tem a ver com a defesa do povo palestino. Isso aqui tem a ver com uma covardia de um ataque terrorista promovido por uma facção terrorista que está assassinando brutalmente bebês. Eu tenho uma filha de 2 anos. Eu também, a minha de 1 ano e 3 meses, cara. Puta que pariu, eu fico pensando nessa porra. E eu tenho um filho de 15 dias, para ser exato, 17 dias hoje que a gente tá Parabéns. Obrigado, cara. E assim, eu não consigo ver as imagens, porque você vê a brutalidade dessas pessoas. Mesmo quando a gente fala em guerra, ou em lutas, o que quer que seja, desde esporte até guerras mesmo, você tem certas regras e certas leis que você tem que seguir. Né? Perfeito. E eles, uma facção terrorista, não respeitam qualquer tipo de regra. Qualquer tipo de regra. Você não entra na casa dos outros, sequestra crianças, mutila mulheres, faz toda essa brutalidade de atos que faz. Tem estupros também, pior, né? Teve relatos de estupros, exato, né? Assassinato de civis, a sangue frio, etc. A sangue frio se mistura com os civis como um ataque, como estratégia para que Israel não possa devolver isso na mesma magnitude, senão você vai matar mais civis inocentes. Enfim, isso é uma brutalidade sem tamanho e onde mostra para mim o doentio que está o mundo, cara. Ou principalmente um lado que costuma ficar à esquerda. Tem gente defendendo isso aí. Tem gente defendendo isso aí, verdade. Esse assunto me incomoda tanto, Bruno, que eu até mudei aqui a forma como a gente abre o Diga aí, né? Normalmente eu faço um agradecimento aos nossos mantenedores, aqui no caso a Apex Partners, uma casa inclusive de mercado financeiro, vale muito a pena você conhecer, e ao Five Sport Bar, né, que é um bar sensacional que você vai vir aqui em Vitória já em novembro, e a gente vai lá porque você ganhou um voucher hoje do Five de R$100 como nosso convidado. Então a gente vai lá tomar uma lá como a gente combinou. Mas assim, o tema é tão triste que eu até quebrei isso, né, assim, pra gente começar falando, e até a minha primeira pergunta sempre é: quem é o Bruno Musa? Eu nem fiz essa pergunta para você hoje, tanto que de última hora a gente decidiu falar sobre essa guerra. Então vamos lá, quem é o Bruno Musa e como o Bruno se posiciona ideologicamente nesse mundo real e digital? Bom, vamos lá. Eu sou economista de formação, sou pós-graduado em mercado de capitais na Universidade Autônoma de Barcelona. Eu divido muito da minha vida entre Brasil e Espanha. Minha mãe nasceu lá, minha família, por parte de mãe, está toda lá. Então, minha mãe trabalha na embaixada aqui, então minha relação com a Espanha ela é direta. Então, hoje, eu sou sócio de uma empresa de investimentos, em que a Aquavera Investimentos, nosso importante, que comprou 49% da empresa, que é o BTG. Essa é a minha atividade principal. E eu dou aula de macro e microeconomia numa graduação aqui em São Paulo, a Link School of Business, que é uma faculdade que eu tenho uma pequena participação nela, e dou aula uma vez ao mês numa pós-graduação em Madrid, na Espanha. Que essa, infelizmente, é online, o resto é tudo presencial, né? Bom, eu já sou empresário já há alguns anos, desde 2012, eu estou no mercado financeiro há 17 anos. Bastante tempo. E bastante tempo já, Enfim, eu tenho hoje a Aquavera como atividade principal, as aulas que eu dou, e eu tenho o meu posicionamento em rede social, que eu tenho uma empresa que chama Minuto do Musa, que é a origem dos meus vídeos ali, que é uma empresa em que eu faço consultoria econômica, um processo prévio de investimentos. Poucas pessoas falam disso, os fundamentos econômicos que determinam o conhecimento para você saber se você está alocando bem ou não o teu dinheiro. Legal, hein? No mínimo você entender bem os ciclos econômicos, tá?
Tá disponível lá, brunomusa.com.br, enfim, quem quiser fique à vontade, vai ser um prazer bater um papo sobre isso. E eu tenho também uma atividade que eu faço algumas com a Brasil Paralelo, que eu estou dando em alguns países da América Latina. Eu fui para Cuba, Venezuela, El Salvador, Argentina. Com a Brasil Paralelo eu fui fazer o Infiltrados Venezuela, que está disponível lá na plataforma deles. E com os outros eu fui independente. Então eu tenho um podcast que chama Além do Óbvio. Esse Além do Óbvio é para mostrar além do óbvio de cada país. Okay. Semanalmente a gente entrevista pessoas que moraram em diferentes países para mostrar além do que a mídia nos mostra, né? Até porque a mídia hoje está numa construção narrativa absurda, né? A gente teve aqui o Leandro Narlock recentemente para falar do papel da mídia na democracia. Leandro, sensacional, e o papel que a mídia vem fazendo é no mínimo vergonhoso, né? Óbvio que eu não estou falando de todas as mídias, a gente tem... Enfim, mas a boa parte da mídia tradicional está fazendo... As convencionais, quase todas, viu? Tá feio. E aí esse é um pouquinho de mim, a gente pode aprofundar depois se quiser em cada um deles, mas isso tudo é um ecossistema para brigar pela liberdade individual, pela liberdade econômica, pela não intervenção estatal. Como eu brinco, eu tenho um papel fundamental que é fazer você odiar ao Estado. E é um grande ponto. Eu gostei. Vou começar a jogar essa aqui no Diga Aí, porque eu tenho esse objetivo também, só que eu nunca falei assim tão claro, mas gostei. Mas é legal, sabe por quê? Porque o Estado faz de tudo para todo mundo odiá-lo. As pessoas apenas precisam entender o que é que ele faz, que joga contra você e a favor deles. No momento que a gente desmistifica isso, você passa a odiar o Estado de forma natural. E por isso essas consultorias é muito mais voltado para isso. Por que tudo isso? Para as pessoas entenderem o processo que está em ação e pararem de votar em populismo, que simplesmente destrói o poder da moeda, que leva a um processo inflacionário e que coloca mais gente abaixo da linha da pobreza. Perfeito, pô, muito bom, muito bom. Você se qualifica como... Bom, enfim, óbvio que você está dentro do liberalismo, mas dentro do liberalismo você se qualifica o quê? Um liberal clássico, um libertário, um anarco? Cara, filosoficamente eu sou anarcocapitalista. Eu tenho dificuldades para ver isso acontecendo no curto ou no médio prazo, né? Claro, então, também. por isso que eu digo que filosoficamente eu sou anarcocapitalista, mas eu me coloco muito no espectro hoje, para bater na realidade, eu me coloco muito entre o liberal e o libertário. Legal. Muito a linha do discurso do Javier Milei, que de novo, muita gente ri das pautas, só que pouco ou nada sabem que está pautado, sei lá, em pelo menos 2 séculos, desde que começou com Karl Menger, de pesquisa científica, econômica, mostrando muito mais a realidade como ela é. Eu estava até discutindo esses dias com uma pessoa, um cliente meu que foi me visitar, conheceu por rede social ontem, comecei a ajudá-lo com os investimentos na Aquavero, e ele veio e falou: pô, eu me tornei um defensor da escola austríaca de economia. Falei, grande parte das pessoas não conhece. Eu estudei economia e vim me deparar com a escola austríaca anos depois, antes de me declarar, digamos, austríaco como economista. E aí eu falei, quem abre a cabeça e mergulha na escola austríaca não tem como voltar atrás. Até porque a realidade. Pois é, perfeito, é isso que eu ia falar. Ela não fica só na questão dos fatores, enfim, econômicos, é uma questão de realidade mesmo, né, de vida, de ser humano mesmo. Muito bom, muito bom. Show, deu para entender bem quem é o Bruno. E voltando para nossa pauta aqui principal, que é a guerra. Você, assim, eu estava até... Óbvio, sempre que sai um assunto novo, a gente tenta dar uma estudada na questão histórica para tentar compreender melhor tudo aquilo. E até mesmo a questão histórica, ela vem sendo criada uma narrativa até mesmo falsa em relação à questão do território Israel e palestinos e tal, até o quanto que Israel tem, não tem, etc. Blá, blá. A verdade é o seguinte, como você falou, ninguém aqui está querendo discutir a legitimidade de se dividir um determinado território para que 2 povos possam existir pacificamente, né? Não no mesmo, literalmente, digamos assim, na mesma nação, mas você criar 2 nações ali e tal, inclusive algo que, até onde eu sei, pode me corrigir se eu estiver errado, já tinha sido dado o ok por Israel algumas décadas atrás, em alguma dessas, enfim, convenções aí e tal. E a gente tem dentro dessa questão lá do território o Hamas, que não é, vamos deixar claro, uma instituição política no sentido de ser um Estado, correto? É um grupo, uma milícia assassina, terrorista, que se diz defender os palestinos. O legal é que eles falam que se diz defender, mas não tem uma eleição, não tem nada, né? Não tem, a democracia é zero. É tipo assim, ó, eu sou agressivo e eu te represento e eu vou te dar o seu território de volta, e esse território de volta é onde está Israel hoje,
e a gente teve a guerra. Como que você vê historicamente, assim, Bruno, você consegue dar uma pincelada pra gente, me corrigir se eu falei alguma coisa errada e tal, em relação a essa questão territorial que justificaria esse conflito hoje? Bom, vamos lá. Sou historiador, claro. Então me permita aqui, se tiver qualquer tipo de falha ou gap no processo histórico. Eu também, claro. Exato, não é meu papel, não é onde eu mergulho o meu direcionamento para estudos, mas de qualquer maneira, aquela pincelada eu acho que é natural, né? Bom, sim, a grosso modo, né, o que a gente sabe é que ali na década de 20 começou uma migração muito grande de judeus em direção à terra que hoje é Israel, que era ocupada ali por muçulmanos. Esse movimento intensificou muito nos anos 30, com o princípio ali quando Hitler chegou ao poder e começou a perseguir os nazistas, chegou ali naquela catástrofe que a gente conhece. E aí, obviamente, ali já tinham árabes, e aí chegaram judeus ali, foram ocupando aquele território, e em 1948 a ONU declarou o Estado de Israel, mas não declarou um Estado palestino ali que poderia conviver em harmonia. E veja, vou fazer um parênteses aqui, em que nós, pelo que eu entendi, você também pensa muito igual a mim, filosoficamente anarcocapitalistas, acreditamos, melhor dizendo, que nada melhor para trazer a paz do que a liberdade de comércio. Perfeito. Se eu defendo, se eu negocio com você, por mais que eu seja teu inimigo, eu tenho que viver minimamente de forma harmoniosa, porque você é meu fornecedor de alguns produtos vitais para mim. Perfeito. E a recíproca também é verdadeira. Então, eu aprendo, de forma madura e adulta que somos, a tolerar você, né? Porque eu sei que você é meu fornecedor de alguma coisa. Para interesse próprio. Eu vou te matar, claro, interesse próprio, interesse de negócios, e todo mundo sai ganhando com isso. Então, eu promovo, a minha cabeça é que nós, seres racionais, consigamos viver em harmonia, onde um consegue prover produtos e serviços para o outro, e todos crescerem e gerar renda, enfim, melhorar a vida da população. Mas a real não é assim, principalmente quando você tem burocratas no poder e quando mais você tem uma facção terrorista dominando uma população como um todo, né? Então, a origem da briga vem aí, né? Vem basicamente disso. Quando foi decretado pela ONU o Estado de Israel, que passou a ter apoio dos Estados Unidos. Mas eu acho que o grande porém disso tudo é que sempre ao decorrer da história, desde 48, quando nasceu Israel, nunca eles viveram num processo de paz de verdade. Né? Okay. Sempre tiveram brigas aqui, brigas acolá. Em 2008 teve uma invasão, em 2009 teve outra, em 2014, acho, 2021 outra, se não me engano. Mas da brutalidade como foi agora, ela foi a maior. Nunca chegou nesse montante. Então, por isso que eu comecei falando assim, eu entendo a legitimidade da discussão de uns que defendem o Estado palestino, Perfeito. Outros não. E nós que temos, por princípio básico, livre comércio, acreditamos que eles devam viver em harmonia, mas não dá para ser governado por uma facção criminosa, que é o Hamas. E o que não dá para crer também é que esse discurso que principalmente a esquerda está fazendo, de que os palestinos estão presos ali na faixa de Gaza por conta de Israel. Veja, eles têm fronteiras com outros países, por exemplo, o Egito, e o Egito não abre as fronteiras para que os palestinos possam sair. E por que o Egito não abre? Que o Egito esteve lá na Guerra de Yom Kippur em 1973, invadiu junto com a Síria Israel, e depois, em 1979, assinou um acordo de paz com Israel. Por que hoje, se ela acha que um lado só estaria correto, por que ela não abre as portas, então, para os palestinos de bem fugirem do Hamas, que é a facção criminosa? E não tem, essa fronteira é fechada. Claro. Então, veja, a questão não são os outros países que impõem essa prisão. Quem impõe essa prisão aos palestinos de bem, que com certeza é a maioria, é o próprio Hamas. É a própria facção criminosa. E o discurso da esquerda que a gente vê aqui no Brasil, e viu naquela manifestação asquerosa em Brasília ontem, gritando Viva o Hamas, que é justamente pessoas da esquerda, do MST, do PCdoB, de todos esses partidos comunistas, marxistas, leninistas, defendendo que os oprimidos são o conjunto de palestinos, por conta de Israel, e não por conta do Hamas, que é uma facção criminosa. Perfeito. Que, veja, parabenizou o presidente atual desse Perfeito. país chamado Brasil hoje.
Perfeito, perfeito. Não apenas parabenizou, como no dia que foi decretada a guerra, o governo brasileiro foi um dos poucos do Ocidente, vamos colocar assim, que não conceitou como ato de terrorismo. Ficou calado. Literalmente. Cara, isso é muito nojento, velho. Isso é muito assim. Meu irmão, você quer ter uma ideologia? Tem a porra da ideologia que você quiser, meu velho. Não tem problema nenhum. A gente, de novo, parte do princípio da liberdade de expressão, de liberdade religiosa, de fé, você tem o que você quiser, irmão. Agora, a partir daí, a você querer alterar a realidade, é isso que me deixa puto com a esquerda, Bruno. Assim, o que eu mais assim, fico incomodado com a esquerda? É a hipocrisia. É a tentativa de alterar a realidade. Sacou? É a tentativa de se criar uma narrativa para tentar justificar coisas como, no caso aqui, o estupro, assassinato de bebês, sequestro de crianças e por aí vai. Assassinato a sangue frio. Realmente é ridículo. Porque assim... Traduzindo o que você falou, Marcelo, é a relativização da moral e da verdade pela esquerda. Isso é um absurdo. A verdade e a moral, ela não é relativa. Não é. Concordo com você, 100%. E não tem dúvida que o que aconteceu é um ato de terrorismo, concorda? Não tem a menor dúvida. Qualquer pessoa... como é que chama? O presidente destruidor da Argentina agora, o que ajudou a destruir, mas é o Alberto Fernandes. Uhum. O Alberto Fernandes categorizou o Hamas como uma banda terrorista. Ou seja, agora, Lula, Gleisi Hoffmann, Boulos, esse tipo de pessoa, Você acha que esses caras, sério assim, vamos tentar sair da mídia, do que a gente vê e tal. Tenta ir lá na cabecinha desses caras aí, tipo assim, ó, pô, consegui entrar lá, só um neurônio que entrou lá na cabeça do Lula e tal. Você acha que esses caras não vão falar assim, eu sou a favor do Hamas? Cara, eu acho, eu vou te dar um exemplo. Esses caras são marxistas, né? E o marxismo não é a questão de verdadeiramente querer os pobres, é inverter a pirâmide e eles estarem no controle e representar os pobres, mas eles no controle. Para se manter no poder. Claro, é mais uma das hipocrisias da esquerda. Então, é a inversão da pirâmide, onde na cabeça deles, eles seriam os controladores dessa grande massa. O que eu acho é que quando eles têm essa cabeça marxista, eles realmente acreditam que há essa relação de opressor e oprimido. Essa relação antiga de, 2 séculos atrás, e para qualquer formiga de um neurônio isso já caiu. Né? Isso já não existe. Né? O funcionário, o empregador precisa do empregado, o empregado precisa do empregador, e os dois crescem com relação a isso. Mas quando eles criam essa racha, eles realmente conseguem manipular uma grande massa e eles estarem no controle dessa grande massa. Então, não acho que eles sejam a favor simplesmente do que o Hamas fez. Eles têm na cabeça deles essa mentalidade de opressor e oprimido, entendeu? E eu acho que por muita ignorância, esse pessoal, sinceramente, não sabe fazer 2 mais 2, muitos deles, né, que é a grande massa manipulada, eles não têm a mínima noção desse tipo de questionamento. Porque então, se a opressão é feita só por um lado, que seria o Israel nesse caso, por que então que não permite que eles fujam para o Egito? Que lá tem mais paz tranquila. Não parte desse questionamento. O questionamento é simplesmente manipular a grande massa. Tem uma das melhores frases que eu vi, enfim, nas redes sociais esses dias para definir bem essa guerra e esse ato de terrorismo é o seguinte: se o Hamas colocar suas armas no chão, o conflito, a guerra acaba. Se Israel colocar suas armas no chão, a nação acaba. Né? Porque assim, nunca foi o objetivo de Israel acabar com o povo palestino. O povo palestino. Jamais. Não é. Jamais. Não é. Mas o Hamas quer acabar com a nação israelita. Exato. E eu acho que tem um ponto importante aqui. Veja se isso fica claro. Para existir uma paz entre eles, tá? Entre os civis de bem palestinos e os civis israelenses, o Hamas precisa ser destruído. Concordo. Eu concordo com você. Obrigatoriamente ele precisa ser destruído. Agora, se ele for destruído, não significa que de dia para noite você tem um acordo. Porque você tem processos culturais, históricos, um emaranhado de quebra-cabeça ali para ser resolvido, mas que negociando com o Hamas não se chega num acordo. Não vai chegar. O terrorista não se negocia. Eu viajei agora há pouco para fazer o documentário que eu vou soltar daqui a um mês de El Salvador. Foi mais ou menos o processo que ele fez com as duas facções criminosas que comandavam o país. Não tem acordo. Não se negocia com o terrorista. Ponto final. Esse cara, mais cedo ou mais tarde, ele vai te atacar pelas costas. Então, na sua opinião, aí continuando, né,
no raciocínio de legitimidade, uma vez que houve esse ataque terrorista, e principalmente da forma como foi, você concorda que Israel está legitimado a tentar dizimar o Hamas? Eu acho, nesse momento, eles atacaram brutalmente, invadindo casa de civis inocentes, raptaram crianças, mulheres inocentes. Não tem como você não ter legitimidade nesse ataque. É o que a gente chama lá, que você conhece bem, de PNA, o princípio da não agressão. A gente não defende a agressão, tanto que a liberdade de comércio, a liberdade individual, ela deve prevalecer sem você ferir a liberdade do próximo. No momento em que eu interfiro nela, eu tenho toda a legitimidade de me defender. De se defender. Pô, isso é muito importante, que é uma coisa que as pessoas confundem muito dentro do liberalismo, e acho que até uma falha dos liberais, que é enfim, porque defender o liberalismo não é igual o marxismo, que você usa 3 frases de efeito e o negócio é bonito, né? O liberalismo ele é mais complexo, porque ele parte exatamente de uma racionalidade da realidade e por aí vai. Então é mais difícil a gente fazer a defesa como é do marxismo. Eu estou dizendo assim, uso fácil de palavras, né, Bruno? E esse é um dos nossos maiores princípios, que é o da não agressão. Porém, uma vez agredido, eu tenho todo o direito de me defender com todas as armas que eu tenho em favor da minha vida, da minha liberdade e da minha propriedade. Que é exatamente como eu fiz. É o tripé. É o tripé. Vida, liberdade e propriedade privada. Eu concordo, concordo. E restrito. Agora, tem muita gente falando, depois a gente vai voltar na esquerda, tá? Mas antes disso, tem muita gente falando, inclusive o Zelensky da Ucrânia deu, enfim, uma entrevista, se manifestou dizendo que há um interesse russo nessa guerra e talvez a gente, e aí pegando outros fatores que a gente vai lendo e tal, a gente estaria começando a conduzir por uma guerra geopolítica talvez mundial, não concentrada num lugar, como foi, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial concentrada ali na Europa, mas em polos, porque, por exemplo, a gente sabe que o Hamas é apoiado pelo Irã, né, e o Irã, enfim, historicamente, tal, tem todo um apoio das nações socialistas, né, eu posso botar Rússia aí e talvez até China. Você acha que a gente está caminhando para uma nova guerra mundial, ainda que não seja todo mundo entrando no conflito, mas você acha que a gente está caminhando para algo desse tipo? Porque está lá a Ucrânia, aí há uma divisão, Ocidente, Rússia. Agora, você tem Hamas e Israel, há uma divisão Ocidente e, enfim, Hamas barra, já estão falando do Irã também de novo. E aí, o que você acha? Vamos lá, vou falar a primeira parte do Irã para chegar nessa segunda parte da resposta. Vai lá. Tá? O Irã é um problema, o Irã é realmente um problema. Volta um pouquinho na história, quando o Iraque invadiu o Kuwait, em que foi unânime no mundo todo, inclusive por Rússia, China, que apoiaram que o mundo interviesse ali a favor do Kuwait, né, que retomaram o Kuwait, tiraram eles da mão do Iraque, do Saddam Hussein. Esse processo histórico brutal, tanto é que diferentes polos no mundo na época apoiaram né, a retomada do Kuwait. Ele deixou ali uma ferida aberta. O Saddam Hussein permaneceu no poder, onde basicamente esses países são divididos em 3 etnias, né? Os xiitas, os sunitas e os curdos. A maioria deles são xiitas, só que o Saddam Hussein era sunita. Com isso, o que aconteceu? Como o Saddam Hussein permaneceu no poder, e aí, depois que os Estados Unidos invadiram o Iraque, que foi acho que foi uma ação tanto quanto fracassada, né? Ok, concordo. E eles acabaram tirando o Saddam Hussein, que era sunita, e abriu muita margem para o Irã exercer uma influência muito grande, que a maioria é xiita no Irã, e aí os xiitas assumiram o poder no Iraque, e eles começaram a exercer um poder muito grande no Iraque. O Irã assumindo poder, exercer influência no Iraque. Ok, tá claro. E por que isso é importante? Porque o Irã, ele não tem fronteira com Israel nem com a faixa de Gaza, mas ele exerce influência no Irã, que exerce influência na Síria, no Líbano... Não, no Iraque. Exerce influência no Iraque. O Irã exerce influência no Iraque, que tem fronteira com a Síria, que tem com o Líbano, que vai chegando mais próximo de Israel. E se você exerce um controle ali de influência, você pode muito bem conseguir, sei lá, ou financiar, ou conseguir ir por terra até chegar o mais próximo de um ataque, digamos, ali pela Cisjordânia, né, o norte de Israel, enfim, fazendo mais pressão para Israel, que está ali no meio. Eu acho que esse quebra-cabeça geopolítico é importante ali como um todo, né? Então, eu acho que se o Irã resolver entrar com força na guerra, isso seria um problema maior para Israel, tá?
eu não acho que ele vá fazer esse tipo de coisa. Os Estados Unidos, há pouco tempo, não lembro exatamente quando, matou um importante membro do exército iraniano e não houve retaliação por parte do Irã, pelo menos direta, talvez indireta, financiando o Hamas, que acabou fazendo esse tipo de ação agora. Então, eu acho que o Irã não vai entrar. Quando você mencionou da Rússia, eu vou te falar que eu não tinha conhecimento para isso, e eu vou replicar uma pessoa que eu escuto muito. Tá. Mas só para esclarecer, eu mencionei como, de novo, coisa que eu vi o Zelensky falando, então não estou afirmando que a Rússia está por trás, tá? Trouxe apenas um fator para a gente analisar. Para analisar o cenário geopolítico nacional, mundial. Que é o professor Rock, que ele tem feito lives diariamente sobre isso, e ele, para mim, é um cara que conhece muito de geopolítica, e ele explicou sobre isso. Ele falou uma coisa que eu não tinha a menor ideia, tá? Em Israel, você tem uma grande parte de judeus de origem russa que falam russo. E o Putin, apesar de ser um ditador, assassino de guerra, a gente sabe o que ele é, e ele tem aquele sentimento patriótico com a Rússia, né? Ele quer tomar ali o controle, aumentar o território, a União Soviética, aquela coisa toda, né? Então, ao que ele falou, a Rússia não atacaria pessoas de origem russa lá dentro. Ok, faz sentido. Eu não tinha argumento para isso. Então, replicando o que ele falou, que eu não tenho estudo sobre isso, ele acredita que não. Que essa guerra não vai escalar para outros. E eu fiz até um vídeo, depois, se vocês quiserem, a gente fala sobre isso, que está lá no meu canal, que a gente falou sobre as semelhanças do crash de 73, que explodiu o petróleo, né, na verdade, dos embargos, quadruplicou o preço do petróleo, com as semelhanças de hoje. Isso poderia ser um problema econômico, mas também não vejo muitas semelhanças que a OPEP vai colocar embargos, porque as alianças geopolíticas são diferentes dos anos 70. Então, algo que consta até hoje, não devemos ter uma escalada para a Terceira Guerra Mundial. Que bom, tomara que você esteja certo. E só para esclarecer para o ouvinte, você está falando da questão do petróleo por causa do Irã, né, como um grande produtor de petróleo enfim, também a influência local ali que tem no Oriente Médio, exatamente por causa dessa questão do petróleo como produtor, não é isso? É nesse sentido. Exatamente, nesse sentido, mas assim, em 73, quando teve a guerra de Yom Kippur, em que o Egito e a Síria invadiram o Iraque, invadiram Israel, os Estados Unidos tomou frente de Israel, né, apoiou Israel, a Europa também apoiou Israel, e os principais países da OPEP, o cartel, que é o principal produtor e exportador de petróleo, criaram embargos que não permitiram mais exportação de petróleo para a Inglaterra, para o Canadá e principalmente para os Estados Unidos. Como naquela época você estava numa capacidade de produção na máxima, uma demanda alta, né, o embargo da exportação fez com que o preço do petróleo quadruplicasse. Mas antes desse embargo, já nos anos 70, 71, 72, o preço do petróleo já tinha subido 50%. Tanto é que em 1971 foi quando o Nixon acabou com a paridade do dólar em ouro. Né? Então veja que tem uma relação histórica direta que fez os gastos americanos nos anos 60, a política expansionista, a política monetária de gastos governamentais, impulsionando o consumo, a inflação sobe, e isso culmina depois de uma década, depois da segunda grande crise do petróleo em 79, inclusive, os Estados Unidos tendo que subir os juros para quase 20% para conter a inflação por lá, e Brasil e México, que tinham grande parte de sua dívida em dólar, decretaram moratória. Os juros dos Estados Unidos subiram, a dívida em dólar no Brasil explodiu, não tinha mais capacidade de pagar isso, decretou moratória. Brasil e México quebraram nos anos 80. Né? Então veja que tem uma relação de fatos direto que começou com gastos americanos nos anos 60, com o embargo do petróleo em 73, com a guerra do Yom Kippur, que os preços explodiram e o petróleo está intimamente ligado com a inflação no mundo. Problemas que a gente vê hoje, política expansionista, política monetária, uma década de injeção de capital trilionário no mundo, preço subindo, inflação no mundo mais alta agora para trazer o pêndulo de volta. Se uma guerra escala, o problema é sério. É verdade. Mas você acha que exatamente para evitar um escalonamento da guerra, você acha que o Ocidente, principalmente representado aí, enfim, vamos pegar pelo Reino Unido, principalmente pelos Estados Unidos, você acha que eles vão entrar direto na guerra? Porque assim, envio de armas, etc., eles já mandaram para Israel. Mas você acha que vai entrar com gente lá para auxiliar nisso? Cara, sim, totalmente chute. Né? A gente tá nessa análise aqui de chute. Diria que não. Até porque, se for analisar poder econômico, contra o Hamas, o Israel não precisa, né? Não precisa.
Não precisa. Mas contra o Irã, a coisa é um pouco diferente. Não, né? Com certeza. Até mas há sempre aquela incógnita se tem a bomba atômica, não, né? Exato. Mas o Irã também está com embargos americanos, né? E, enfim, então, cara, é um quebra-cabeça do cacete, né? É um quebra-cabeça muito grande, velho. É muita coisa. Tem coisas que a gente não tem a menor ideia ali como funciona. Mas eu diria que com o que a gente tem hoje, diria que isso tenderia a não se escalar, mas eu acho que é algo que vai demorar a acabar, viu? Não vai ser rápido também, não. Concordo com você. Show de bola. Bom, acho que falamos bastante aqui da guerra, e só pra gente entrar no assunto esquerda, lógico, fazendo link com guerra e qualquer outro assunto que a gente quiser. Velho, a comparação da guerra com o negócio da invasão do Congresso de Brasília, invadir o Palácio do Planalto. Meu velho, como é que os caras têm coragem, Bruno? Do jeito, cara. Do jeito. É o que eu te falei, relativização da moral, de verdade. Você viu a Soraya? Não sei nem falar o nome que ela não é, ainda bem. A Tronic, sei lá o quê. A Soraya. Tronic, né? Tronic, Eu fiz um post sobre isso. Ela é completamente fora. Caralho, meu irmão. Pra quem não sabe, ela, enfim, basicamente comparou não apenas, enfim, a invasão lá em janeiro, mas ela comparou uma velhinha, né? Como foi, Bruno? Fala pra gente, prefiro que você fale, vai. Ela fez um post falando sobre o ocorrido, que lamentava tudo. O primeiro post foi ok, né? Ok. E tal, foi bem ok. Aí uma pessoa, um anônimo ali, conhecido, colocou um comentário pra ela, tipo, irônico, falando assim, então você... Tipo os terroristas de 8 de janeiro, né? Mas o cara foi irônico, né? Deu pra entender bem a ironia dele. E ela embaixo, sim, tipo as velhinhas carregando a Bíblia, orando, que isso se tornarão terroristas também. Nossa senhora. Não, né, só pode, né? Tipo, ela tá falando que as velhinhas de 80 anos carregando uma Bíblia assim tem tendências terroristas. É completamente fora da casinha, cara. Mas você lembra, eu até tirei um sarro dela, não sei se você lembra, quando teve uma apresentação há pouco tempo aqui em São Paulo. Acho que foi em São Paulo, no Rio, não sei. Que ela fez um vídeo que viralizou dela falando, olha o Zé Gotinha aqui, falando sobre o negócio da vacina. Claro. Uma cara de criança, eu até fiz um post ironizando ela, falando assim, cara, você parece minha filha de 2 anos de idade brincando de boneca. Sabe, uma coisa assim. Você não... Que tipo de análise é? Você concorreu a presidente, você faz análise de uma criança de 2 anos de idade, é um negócio maluco, né? E o engraçado é que ela não se diz de esquerda, né? Como uma social-democrata, vamos colocar ali aquele meio ali. Aí a gente tem essa falsa, que para mim é mais uma massa de manobra, essa falsa divisão que a gente tem hoje, uma social-democracia no Brasil, que não é de social-democracia absolutamente nada, é literalmente uma esquerda, pode não ser uma esquerda tão radical quanto é um... Revolucionária. Isso aí é um revolucionário, exato, mas a social-democracia. Você considera que a esquerda brasileira hoje ela é composta por esses pseudo-sociais-democratas e vai até um PSOL da vida, é isso aí? É uma galera grande, né, velho? Eu acho, né, cara? É um espectro muito grande. Só que tem um jogo aí que é o grande... Não sei se você teve a oportunidade de assistir lá o Teatro das Tesouras da Brasil Paralelo. Não vi. Não viu? Pô, vê, isso aí tá aberto no YouTube, inclusive, cara. São acho que 4 ou 5 episódios, Teatro das Tesouras, como ele mostra como... o Teatro das Tesouras nasceu lá atrás, né, não sei se você conhece bem ali, com a Revolução Russa, né? Com os bolcheviques e os... Mencheviques e bolcheviques. Bolcheviques. Ambos, que eu tava pensando em mencheviques, não me vinham bolcheviques. Mencheviques e bolcheviques, isso. Ele mostra como que na Revolução Russa os dois são a mesma face de um mesmo mal. Os dois queriam a Rússia comunista, só que, no fundo, um pregava um caminho mais, digamos, de ocupação cultural, ou seja, um caminho mais de negociação e ocupação cultural ao longo do tempo, e o outro era o revolucionário. Uhum. E ele mostra como que ele fez essa adaptação ao Teatro das Tesouras brasileiro, como o PT e o PSDB é a mesma figura do mesmo mal. A Alckmin tá aí pra provar isso. A Alckmin tá aí pra provar isso, cara. Ele não falava, não vou botar a cena do crime, e tá lá de braços dados, e aceita ser vice da Janja, cara. Olha a verdade, tá? O Alckmin tá passando. É vergonhoso. O Alckmin é deplorável, cara.
Deplorável. O Alckmin é deplorável, ele se tornou deplorável pela figura que ele fala. Não estou falando pelo que ele defende, ele defende o que ele quiser. Mas no momento em que ele fala, não, vamos ajudar a colocar o poder de volta lá, os criminosos no poder, e o cara vira vice do cara, aí o cara me casa com uma sujeita que não consegue abrir a boca, e essa sujeita ele coloca como vice quando ele viaja, e o outro se sujeita, com a história que ele tem, ele se sujeita a ser vice dessa cidadã que não sabe falar. É aquela loucura pelo poder que o esquerdista tem, né? Enquanto o liberal, ele está muito ligado ao poder do indivíduo como indivíduo, jamais o poder de um grupo sobre o indivíduo. O esquerda, portanto, o esquerdista não à toa enfim, como gênero coletivista, né? Que é o coletivo determinando sobre o indivíduo, é o negócio do poder, velho. Os caras têm uma porra de uma sede de querer mandar nos outros, né? E é isso que o cara faz. O cara chega a esse ponto deplorável, como você falou, para se colocar numa posição de poder. Assim. Deplorável. Vou te falar, o meu vizinho trabalha com o filho dele. O filho dele está sem argumento para defender. Não vou falar onde, qual filho, aonde, não sei o que, obviamente. Mas ele está sem argumento para defender, e o cara que me contando. Falou assim, ele não tem mais argumento para defender o que foi feito. Claro que ele vai lá, não, faz o meio de campo, mas não tem mais argumentos para defender, entendeu? Porque você se contradiz. Mas só para finalizar aqui, o Teatro das Tesouras mostra exatamente isso, como a alternância de poder entre PSDB e PT nunca colocou o Brasil sem ser um governo de esquerda. Desde a pós-democratização. Você fala, puta, teve Itamar, beleza. Você teve Collor, o cara confiscou poupança, meu. Que tipo de direita liberal é essa? Confisca poupança. 86 foi o primeiro governo, digamos, nem assumiu o Sarney, nem foi eleito, né, cara? Tinha que assumir tinha que assumir o vice, que morreu, Tancredo Neves, e aí quem acabou assumindo foi o Sarney, que não foi eleito, né? Então, enfim, quando você vê que é do Centrão, faz parte daquele miolo político, então o Brasil nunca teve um país verdadeiramente de direita, mas é normal esse processo cultural. Você vê que a direita brasileira está nascendo, está criando corpo intelectual, acadêmico. Uma direita sem... A gente não tem base acadêmica ainda. Perfeito, não tem. Então, até porque a ideologia, ela tá, inclusive, a ideologia narrativa está, inclusive, na questão da educação. Claro, muito exatamente. Pesado. Então, o que eu quero dizer é que ao longo desse tempo, nos foi ensinado, e a gente não sabia pensar direito, que a gente falava, porra, quando você fez campanha, sei lá, para FHC, depois ali no outro mandato, ou depois Aécio, José Serra, lembra, em 2006? Então, você olha e fala, pô, tô votando na direita, eu tô fazendo propaganda pra direita. Pelo contrário, cara, você tá fazendo a mesma coisa, só que um é revolucionário e o outro é ação cultural. Mas é tudo o mesmo mal da mesma esquerda. Concordo, assim, muito com você. Falando nisso, você assiste o Teatro das Tesouras? Não, tá anotado aqui. Falando nisso, como que você tá vendo, enfim, porque a gente teve... Porque assim, eu gosto de botar o liberalismo, principalmente o libertário, o anarco, fora da dicotomia direita e esquerda. Só que a gente teve muito, querendo ou não, em termos de liberdade econômica, até liberdade individual também, sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro foi o melhor que a gente teve, tá? De novo, eu gosto todo episódio de dizer isso, eu não sou bolsonarista, não sou fã do Bolsonaro. Mas é óbvio pra mim que ele é muito menos pior do que o outro. Ponto. Isso é uma coisa que pra mim é imparável. Isso pra mim é indiscutível, ok? Indiscutível. E em relação a esse ponto de liberdade e tal, a gente foi muito melhor durante o governo Bolsonaro. E aí, enfim, voltou o Lula, tal, beleza, etc. Só que daqui a 3 anos a gente tem aí uma nova eleição. E a galera fala até mesmo de uma dobradinha Zema com o Tarcísio. Você tá esperançoso para isso? E até falando do Eduardo Leite, tá? Mas esse aí, pra mim, é social-democrata, tá? A galera fala... o Zema e o Tarcísio, pra mim, são muito mais alinhados com o que a gente conversa. Você tá animado pra isso? Você acredita nisso? Tá difícil acreditar no Brasil, hein, cara? Tá difícil, cara. Tá muito difícil. Eu sou fã do Tarcísio, né? Acho que o Tarcísio é competente, eu conheço ele pessoalmente, estive algumas vezes com ele, até em ambientes mais íntimos, assim, de jantares a 6, 7 pessoas na mesa, e ele é um cara muito preparado. Ele não é personagem, né? Então já que você conhece ele, ele é zero personagem, tá? Ele é zero personagem. Zero. E com o Bolsonaro também, tá? Eu tive umas 4 ocasiões com ele. Ele é aquele tiozão mesmo, tá? Tiozão que fala piada, que fala as asneiras dele. Ele é aquele cara.
Só que eu acho que o brasileiro, no geral, talvez o ser humano, não esteja acostumado com a verdade. O brasileiro quer ser enganado. Quanto mais político, quanto mais ator você for, ou fingir que é alguma coisa, melhor. As pessoas não estão preparadas para a verdade. Agora, o Tarcísio, ele é um cara extremamente competente. Extremamente competente. O Zema é idem, né, cara? Caralho, né? O Zema é idem. Olha o império que o Zema construiu. Aí, olha o que ele fez com as contas. Olha as contas que ele fez com Minas Gerais. Não, perfeito. Mas assim, nós estamos no meio de... Assim, quem acha que o Brasil está em democracia realmente não tem a menor ideia sobre os pilares democráticos. Né? Sem dúvida. Então, principalmente pela confusão dos poderes que a gente tem hoje. Confusão é porque você quer ser bonzinho, né? Mas, assim, a gente não tem mais liberdade. Eu discuto, por exemplo, eu na minha casa, cara, eu tenho uma empresa, a minha empresa tem 300 pessoas ao redor do Brasil, inclusive a gente tem um escritório aí em Vitória, ali no, como é que chama lá, no Triângulo. Ok, local bom, hein? Já sai do escritório e já vai lá. Já, toma uma, né? Então, a gente tem, cara, paga os impostos, paga o imposto na física, e eu chego à noite discutindo com a minha mulher na minha casa, ela fala assim, cara, maneira que você vai ser preso. Aí eu olho e falo assim, porra, tô voltando de trabalhar o dia inteiro pra caralho, tem 300 pessoas trabalhando na porra da empresa, que recebem em dia, os impostos estão em dia, eu não sonego meus impostos. Não matou, não roubou, não violou nada, só fez liberdade de expressão. A galera olha pra mim e fala, meu, você vai ser preso? Por quê? Isso dói, tá? Porque você fala. Pô, isso dói pra caralho. Já dói pra cacete. Eu já tive... fala assim... Não, vai lá. Então meu ponto é esse. Se você... E aí o que eu termino dizendo? Você falou, você tá esperançoso? Cara, esperançoso pelas pessoas elegerem um Tarcísio da vida, eu acho que sim. O sistema vai querer como resultado, e aí cada um entende como quer, o que eu quero dizer com isso, cara. Concordo com você. Esse sentimento que você falou, cara, assim, vou ser sincero, eu já pensei muito. Lógico que não dá pra comparar o seu espectro com o meu, enfim, pô, você tem 90 mil seguidores, sei lá quantos mil seguidores. É muita gente. Você atinge um público muito maior, você tem o Brasil Paralelo e tal, e você acaba chamando a atenção. Agora, você sabia que já teve gente que chegou pra mim, por causa de episódio que do Diga Aí, em que a gente estava falando simplesmente sobre liberdade de expressão, não estava atacando A, B ou C nem nada. Fala assim, bicho, você tá muito corajoso. Eu falei, cara, sério, você tá dizendo que eu sou corajoso porque eu trouxe um convidado e esse convidado falou A, B, C, sem atacar absolutamente ninguém. Eu falei, cara, tá complicado. Você tá ganhando expressão, entendeu? Já ouvi bastante do teu podcast, vejo bastante gente que escuta, você tá ganhando uma projeção, levando gente muito legal. E você vai ver, começar a conviver com isso, cara. E as pessoas hoje têm medo. As pessoas que me reconhecem na rua, cara, vem simplesmente, a grande parte das pessoas, para não dizer a totalidade, vem, tipo, me agradecer por eu falar coisas que elas gostariam de falar, mas tem medo. Cara, isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Eu falo, eu não tô falando nada não tô, assim, acusando ninguém, eu tô falando o que eu penso. Perfeito. Você vê as pessoas têm vontade e têm medo. Porque você tem medo. Se você está num lugar democrático que você pode... Se você não teria medo. Perfeito. Um dos pilares da democracia é você poder criticar o que você quiser. Perfeito. Se você não pode criticar, meu irmão... Perfeito. Que tipo de democracia? Só pode ser a democracia dos amorzinhos da Vila Madalena de Pinheiros, que pede pro papai pagar suas contas e defendem o apoio. Pode ser essa democracia subvertida. Bruno, assim... Tá claro como que a gente luta contra a esquerda, né? Assim, enfim, acho que a liberdade de expressão que a gente, em tese, ainda consegue exercer, não vou dizer totalmente, até por causa do medo. Se a gente tem o medo, não exerce totalmente, né? Esse exercer, tá, mas a gente tá nas redes. Você acha que essa é a melhor forma da gente lutar contra esse coletivismo? Eu acho que a gente tem um caminho, que é uma frase que eu tenho cunhado muito, cara, que é ocupar espaço intelectualmente. Tá na cara que o sistema tá tomado de volta. Então vamos lá, analisa quem eram as principais figuras do governo, do primeiro e segundo governo Lula e da Dilma. São os mesmos nomes que estão de volta. Os mesmos nomes. Perfeito. O BNDES está controlado de novo. Fundos de pensão, todos com sindicalistas ligados ao PT de volta no poder. As empreiteiras da Lava Jato fazendo obras lá fora de novo. Tudo de novo. As provas anuladas. O Odebrecht fazendo obra lá fora. Taxa subsidiada de novo através do BNDES e dos bancos públicos. O desenho é o mesmo, com as mesmas pessoas, Perfeito. Com as mesmas ideias. O mundo mudou. O mundo está mais informado. Tá, muito mais.
não tem como você esperar que o resultado seja diferente da catástrofe que foi, se as políticas e as pessoas são as mesmas. É muita ingenuidade. Claro. Né? Então, eu acho que o nosso único caminho é ocupar espaços intelectualmente. Por isso eu falo da consultoria, por isso eu me exponho em redes, porque eu acho que quanto mais as pessoas conhecerem, não precisa concordar com a gente, mas que pensem, passem a pensar. Concordo. Passem a ter uma massa crítica, cara. E aí, aos poucos, você vai olhando e falando, cara, porque eu verdadeiramente acho, desculpa de interromper, que as pessoas racionalmente sabem que a vida, no geral, principalmente dos mais pobres, tá uma merda. Só que, emocionalmente, eles dependem das migalhas que eles dão e sustentam seus filhos. E essa migalha é necessária para manter minimamente um sistema de votos. Não, com certeza. Tem um mapa que sai, assim, vira e volta, aparece para mim no Instagram, que é um mapa comparando a quantidade de carteiras assinadas para tentar identificar a quantidade de pessoas empregadas versus a quantidade de pessoas mantidas por políticas sociais, a lá Bolsa Família. Cara, vou pegar a Bahia, que é de onde eu sou. Meu irmão, tem muito mais gente recebendo Bolsa Família do que empregada, meu velho. E aí eu te pergunto, como que o cidadão desse, que não tem cultura, não tem educação, nunca teve essa educação financeira que você trabalha, que não tem acesso ao meu podcast, que não vai te ouvir no Instagram e lá, é óbvio que pro cara ganhar aquele Bolsa Família ali é algo que ele entende como positivo. Só que o cidadão não tá entendendo que isso é exatamente o que tira a porra da liberdade dele. Que é isso que exatamente impede ele de crescer, entendeu? Só que o cara tá ali, velho, controlado, não apenas financeiramente, mas como moralmente, com aquele discurso, entre aspas, belo e óbvio, ouvinte que tá só ouvindo, não tá vendo no YouTube que tá só ouvindo, eu tô sendo irônico, deixa que eu faço por você, deixa eu cuidar de você. E como a mentira se vende muito mais fácil do que a verdade, porque a mentira, se pinta ela do que você quiser, ela é muito mais sedutora. Né? Muito mais. Então, se você não tem o mínimo, digamos, de estudo ou capacidade de crítica das ideias que você ouve, você não apenas acredita nisso, como você passa a ser uma agência de marketing que vende gratuitamente as ideias que eles te promovem, que beneficiam a eles e prejudicam a você. Concordo. Então, cara, é uma máquina perversa. É perverso, cara. É um ciclo vicioso, é um ciclo vicioso assim, que mantém, é autoalimentável, né? Ele se autoalimenta. Tá? Por isso que eu acho que ocupar espaço intelectualmente é o único caminho que tem, cara. Tamo junto. Eu trato o Diga Aí muito como a minha missão, vou até falar assim, a missão social, Diga Aí, para tentar levar conhecimento para mais gente. Uma última pergunta, Bruno, antes da gente passar para nossa fase 2. De tudo que a gente tratou, de tudo que você vem avaliando nas redes e tal, cara, o que te deixa mais inconformado? A hipocrisia, cara. A hipocrisia fode comigo, assim, de uma maneira muito foda. É tipo uma flecha no teu coração, assim. Cara, assim, eu verdadeiramente, vamos supor que você fosse um cara de esquerda, tá? De origens de esquerda. Eu ia olhar e falar assim, cara, você vive como você prega? Se você vive como você prega, a gente vai sentar numa mesa, pedir uma cerveja e vamos discutir ideias. Eu não vou concordar, provavelmente eu não vou ter grandes afinidades com você na vida, porque os valores são completamente diferentes, assim como você não vai ter afinidade comigo, e tudo bem. Sem esse mimimi do caralho, que dia que você tem que amar todo mundo. Não tem essa, cara. Você não ama todo mundo. Você tem afinidade com uns e com outros, mais ou menos, e acabou, cara. Então, o meu ponto é, se você fosse esse cara que vive como você prega, eu ia debater ideias com você, discordar, aprender com você com alguma coisa, que eu ia aprender da forma como você pensa, mas até não seria incoerente se você vivesse como você prega. O que me mata disso tudo hoje são esses caras que defendem essas ideias e vivem radicalmente opostos. Não levam em consideração nada das ideias que eles pregam. Não tem a menor vontade de sentar a bunda na cadeira para estudar. Para entender as asneiras que eles falam. Quando você compara que o Brasil era fascista com o Bolsonaro, o cara não tem a menor ideia do que foi o fascismo. Um absurdo desse. Não tem a menor ideia do que ele fala. Então, essa hipocrisia, cara, me mata. E tem uma coisa que muitos me chamam de radical, mas eu falo de mim também, ué. Eu que falo de mim também. Agora, 2 filhos, 3 empresas, e um horário
que, obviamente, a tua hora é mais escassa, porque o dia tem 24 horas para todo mundo e a minha prioridade é a minha família. Claro. Eu corro todo dia, então eu não posso, que é uma prioridade minha, além de trabalhar, enfim. Você tem menos horas para aquelas coisas que são inúteis na tua vida. Então, esse tipo de pessoa hipócrita, eu não quero que faça mais parte da minha vida. Concordo. Porque eu não tenho nada em comum, não agrega em nada. Não quer perder tempo, só quer usar seu tempo de forma... Exato. Então, mas o mimimi de hoje não permite falar, mas é o que eu falo. Foda-se, eu falo. A hora é a hora descansa, e você escolhe como você quer gastar a sua hora, cara. Boa, concordo plenamente. 100% alinhados. Vamos lá, nossa parte 2, mas lembrando, um agradecimento ao Apex Partners e ao Five, lembrando que o Five você vai vir aqui em novembro e a gente vai lá, é lá que a gente vai sentar para tomar um aí, bater mais na esquerda. Brunão, agora é mais papum, tá? Indicação de um livro. Bom, para quem está começando, então começa com As 6 Lições de Desestatização da Moeda. Ah, coisa linda. Para começar fácil, para ninguém começar a falar assim. Boa. Você entrou já num negócio denso, começa um negócio fácil. Sem dúvida está entre os mais indicados aqui. Normalmente as 6 lições, Caminho da Servidão. O mais indicado é a Revolta de Atlas, da Ayn Rand. Né? Mas aí já é mais denso, já é muito longo, é um puta livro. Mas já é mais denso, mais longo. Desestatização da moeda já te dá um choque na cabeça ali. Irado. E você já começa a odiar mais o Estado. Um filme e uma série. Cara, eu gosto muito do filme lá da crise de 2008, O Grande Demais pra Quebrar, o Too Big to Fail. E uma série, cara, pra entrar no momento triste que a gente tá vivendo e no papo que a gente teve hoje aqui, Falda. Cara, é bom pra caralho, velho. Puta que pariu. Você viu a notícia que saiu hoje, né, cara? O ator é bom pra caralho. E o ator, na vida real, ontem pegou em armas e tá na fronteira com Gaza lutando pelos civis, cara. Sério? Não vi isso. Voluntariamente. Que doideira, que irado. Massa. Porra, eu gosto muito. Muito bom, muito bom. Só pra complementar, vale a pena também assistir. Tem uma série na Netflix, já que você falou do Falda aí. Tem uma série na Netflix que é uma coisa de espionagem, o mundo da espionagem. E um dos episódios é a questão do ataque que a delegação israelense sofreu nas Olimpíadas de Munique. Não conheço. Da Netflix. O mundo da espionagem. Aí eles pegam, assim, momentos históricos, tá? Ele pega o caso do Panamá, é muito baseado nos espiões, vamos dizer assim, né? Pega o caso do Panamá, pega uma questão da Guerra Fria, pega uma questão de tal coisa, e um dos episódios, que eu acho que são até 2 episódios, que são só, a série toda são 8 episódios, eles falam sobre a questão do ataque a Munique, como que o Mossad foi atrás, cometeu erros inclusive, mas foi atrás para matar todos os envolvidos no ataque à delegação olímpica israelense. Vale muito a pena. Então, só complementando aí com a fala. Posso dar mais uma? Pode, claro, que é liberdade. Infiltrados Venezuela do Brasil Paralelo, né? Deu só a cara da série, pô, pelo amor de Deus, né? Boa, garoto. Um valor. São vários, hein, cara? Mas vamos lá. Coragem, boa. Um hobby. Cara, agora o clichê de estar com filhos, mas moto, corrida, as coisas que eu verdadeiramente amo. Legal. Um herói. Pô, tem que ser um foda, né, cara? As respostas muito clichês, né, cara? Mas acho que um cara que me incentivou, sem conhecer, sem saber da nome aos bois, e sempre me ensinou a odiar ao Estado, vindo do nada e se tornando um puta de um empresário, vindo verdadeiramente do nada, desde pequeno me ensinando essas pautas libertárias, sem saber dar nome, veio se intelectualizar depois, meu pai. Irado. Pô, como é o nome dele? José Roberto Musa. Boa. Ali, tô vendo ele sentado ali agora. Um estilo musical. Cara, assim, eu gosto muito. Vou te falar uma coisa que me lembra, que me traz momentos maravilhosos na minha vida, cara. Eu fiz 12, já que você falou que é de lá, eu fiz 12 anos de Carnaval de Salvador, cara. Os bons tempos da época de axé, era bom pra caralho. Não digo nem que era a música, mas era o contexto. O ambiente, né? Tudo, né? Aquele ambiente, aquela bagunça, aquela falta, digamos, de responsabilidade na época. Muito bom. Falta de responsabilidade, assim, não ter que dar justificativa a ninguém naquela época. Muito bom. Aquele momento, aqueles anos foram mágicos.
Irado. Um esportista? Cara, sou fã pra caralho do Messi. Messi, joga muito. Um medo? Ser controlado. Rapaz, porra, eu tenho esse medo também, pra cacete. Porra. Uma ambição? Cara, estou no caminho. Não parar nunca de trabalhar, mas... Legal. Não ter que olhar o financeiro de forma alguma. Isso é bom. Minhas duas últimas. O Hamas é... Terrorista filha da puta. O PT é... Terrorista filha da puta. Até o Rafa aqui da produção tá rindo aqui, muito bom. Ô Bruno, muitíssimo obrigado. Foi incrível, foi muito bom. A gente conseguiu falar ali os aspectos da guerra, ligando com essa questão da esquerda, que era o nosso papo original, e a gente ajustou aqui. Muito obrigado também por isso, tá? Parabéns aí pelo seu posicionamento. Te vejo aqui em novembro. Muito obrigado, cara. Vou te responder no WhatsApp agora aqui Show! A minha passagem. Aí você vê exatamente. Combinadíssimo. Tá bom? Combinadíssimo. Cariacica tá perto aí, né? Do lado, não, você vai descer, a gente vai estar lá em 15, 20 minutos, pertinho. Então eu conheço Vitória, conheço Linhares, bastante Vila Velha. Não, Linhares que tá longe. Primeira vez. Linhares tá longe, 2 horas e meia. É isso, galera, diga aí. Muito obrigado.